Prontinho. Estamos aqui hoje com um convidado aqui super especial para a gente poder bater um papo aqui sobre dor, né? Eu sou Edilaine Santos, sou fisioterapeuta, especialista em traumato-ortopedia e em andamento uma formação de métodos de reabilitação de coluna. E eu quero trazer aqui para vocês aqui um convidado super especial, um paciente aí que eu tive a alegria de acompanhar durante alguns meses, que já está de alta, que é o Luiz Fernando. A gente vai bater um papo aqui super tranquilo, para que a gente possa ajudar mais pessoas que lidam com dor, e o Luiz vai contar um pouco para vocês sobre a experiência dele, e quero que vocês, com esse vídeo, possam se sentir tranquilizados, entender, né, que principalmente em dores crônicas, como a gente fala de coluna, nós temos tratamentos, nós temos aí possibilidades para poder ajudar vocês, e esse vídeo aqui é para ser esse amparo mesmo, né, esse acolhimento. Então, o Luiz vai trazer essa vivência dele, e nós vamos bater esse papo aqui com vocês. Luiz, bem-vindo, obrigada aí por disponibilizar esse tempo aqui comigo, com a gente. Quero que você se apresente aqui antes de mais nada, mas obrigada, viu? Obrigado a você pelo convite, Edilene. Valeu também. Bom dia mais uma vez aí. Bom dia a todos que estão vendo, tá? Para aqueles que estão com dor aí, fica tranquilo, né? Meu nome é Luiz Fernando Espíndola Alves, né? Casado, 45 anos, com as dores crônicas me acompanhando, né? Falando da dor aí já, né? Já sendo mais otimizar o tempo aí. Realmente, eu quando eu levantava da cama, uns 4 meses atrás aí, eu dava uns passinhos de formiguinha, bem lentamente, até aquecer a coluna, né? Comprei colchão novo, tal, mas não adiantou muito, né? É, Tanto é que eu cheguei lá no fisioterapia que eu tava fazendo no joelho, ele me indicou a Edilane, aí fui lá, né? Ela fez o tratamento e assim, no primeiro dia já senti um alívio gigantesco, né? Ela tem o jeito de fazer tirar a dor ali, muito melhor que remédio, na verdade, né? E realmente estava bem difícil mesmo, né? Tanto é que eu tirei ressonância da coluna, da bacia do lado direito, do lado esquerdo, tem sim uma dor crônica, uma inflamação ali, né? Mas eu acho que com o tratamento e do jeito que a Edilene passou para mim, né? Como lidar com essa dor, né? Como fazer força, como pensar em fazer. E eu acho que de tudo, Ed, eu acho que foi o modo de pensar que eu acho que melhorou muito também. Claro, o exercício também que você me passou, mas realmente agora estou bem melhor. Então, né, o Luiz, ele deu um contexto aí, né, gente, para a gente poder entender um pouco. A gente vai detalhar um pouquinho só algumas situações que é importante a gente trazer para vocês entenderem. E, Luiz, eu quero te perguntar o seguinte: você já, né, como eu conheço a sua história, mas as pessoas que estão aqui não. Então, eu queria que você falasse se você já havia tido algum sintoma de dor antes desse episódio e como que foi para você lidar com essa condição quando você começou a sentir dificuldade para fazer as suas coisas, as suas atividades laborais, você brincar com o seu filho. Queria que você trouxesse essa sensação, o quanto que isso impactou, né, tanto na sua vida Uhum. pessoal e também como na sua vida profissional. Sim, a primeira questão aí, sim, eu tive em 2001, eu tive uma lesão, assim, fui movimentar, né? Fui me movimentar, tive um estralo feio na lombar. Depois de 2001 para cá, realmente não, foi bem ruim na parte de dor, né? Realmente foi bem difícil, né? Assim, para lidar com ela não foi fácil, né? Ela sempre estava ali lembrando. E, e já emendando a segunda pergunta aí, teve sim a melhora, né? Teve essa prospecção de lidar, de fazer movimento, de pegar meu filho dentro do berço, tanto normalmente é colocar ele, né? E também tirar, que colocar, se põe ele deitado em curva mais ainda, era bem difícil, né? Para tirar ele já fica em pé, já tira, fica mais fácil o movimento. Mas essa sensação de como estava e como está agora, né? Eu não.
assim, não tem nem o que. É do 0 a 10, assim, é 10, entendeu? Tava no zero, tava caminhando, toda vez tinha que ficar alongando, a dor era muito intensa, forte e tal. E a sensação de estar brincando com meu filho mais tranquilo até, né? E um pouco com receio ainda, porque a alta foi pouco tempo, né? Mas É, ainda com receio de estralar de novo, de fazer. Estou ainda com receio, mas sem a dor, né? uhum, Você me ensinou ali muitas coisas, né? Eu acho que não sei se você vai perguntar sobre aquele como lidar, que a dor tá ali. O dor, você vai ficar aí, mas é assim que eu vou viver agora. Então, uhum, ela já se sentiu ali que faz parte do meu plano do dia a dia, né? Então, eu não sinto mais ela, né? Então, uhum, você me explicou tanto a parte neural, né? Como funciona essa dor, né? Como que tá ali. sim. Mas a sensação ali de estar. E toda vez, Edilene, assim, que eu vou colocar ele na cama, ou alguma coisa, eu sempre lembro em você também, Alisa. Vou colocar ele, graças a Deus, a Edilene também, que tá me ajudando ali. É sério, cara, é sério. Tá mais É, confortável, né? tá mais confortável, bem, mas muito mais. Muito, Tipo né, assim, 80% melhor, sabe? Eu Luiz? acho que, igual você comentou, né? Zerar só se nascer de novo, eu acho, né? Mas assim, meu, muito, muito bom. Acima, Uhum. né? Até para excelente aí, né? Se for Nossa. ficar melhor só se nascer de novo, né? Eu acho que isso não vai acontecer. Aí a gente tem que considerar outros pontos aí também, né? Sim, sim, tem jeito, né, mano? Tem jeito. Ô, Luiz, partindo de um ponto assim mais que a gente fala dentro da nossa prática psicossocial, né? Pensando nessa questão da mentalidade, como que foi para você lidar, né? Pensando assim mentalmente mesmo, como a gente fala muito em saúde mental. Quando você Uhum. começou a sentir as dores, começou a isso a impactar na sua vida, como que organiza a mente para isso? Como que você se sentia estressado, você se sentia ansioso, você se sentia às vezes frustrado? Como que foi essa sensação mais para esse lado emocional, quando a gente fala de dor? Sim, Dilene, bem sincero com você também, né? Tenho 45 anos. Quando eu tava com essa dor, eu sério mesmo, né? Eu pensei, falei, puxa, eu não vou correr mais, eu não vou brincar mais com meu filho. Puta, deu até não é depressão, mas deu uma baixa feia, né? Deu uma tristeza, na verdade, né? Falei, É. puta, a idade chegou com dor e tudo mais. Pesou na mente, né? Pesou no Pesou psique, na mente e né? no corpo. Nada no corpo também, cara, né? É, foi bem complicadaço, né? E isso aí foi um fator, assim, que quando eu cheguei na primeira sessão com você, eu falei, puta, eu não fazia o movimento direito, né? Não, tava, assim, extremo, né? Tava no auge ali mesmo. E realmente, depois, até no primeiro, no segundo, no terceira sessão, da primeira sessão que você fez né, a manipulação ali da coluna ali, né, fez os alongamentos certinho, já percebi melhora. Na segunda, para a terceira sessão, falei, puxa, eu acho que vai dar, né, tipo, quando eu não tava lá, falei, putz, eu não vou nem pegar mais uma caixa de música, que eu gosto de música, né, cara? Uma caixinha de som, puxa, vai estar difícil demais. Assim, não foi fácil, né? Hum, Aceitar que a idade chegou, a dor também estava junto bem forte, mas aí depois da terceira para quarta sessão aí que comecei a ter uma luz, um holofote no fim do túnel, né? Nem uma luzinha no fim do túnel. Luiz, e você falou uma palavra que é super importante, que a gente, quando vai explicar sobre dor para o paciente, a gente fala muito sobre isso, que é a questão da aceitação, né? Eu acho que quando a gente aceita, e os estudos mostram isso para a gente também, você lidar com aquela condição dolorosa que você está, é muito mais fácil do que você ficar brigando contra ela, né? E para você aceitar, como é que foi esse processo de entender? Estou passando por isso e como que eu vou lidar com isso? Realmente, essa aceitação realmente, eu acho que não é fácil, né? Nem para assim, para eu que tenho 45 e quando tiver, sei lá, 75, 85, vai ser difícil as aceitações que o tempo passou, né? Hum, Porém, meu, passou, né? Tá passando.
que bom que tá passando, que bom que a gente tá vivendo, que Deus tá provendo muitas coisas, mas é difícil, assim, eu acho que o primeiro lado a ser trabalhado, igual você trabalhou comigo, isso foi aqui, a cabeça. Eu acho que Uhum. foi de extrema importância. Tanto, tanto na aceitação e quanto no próprio exercício. Olha, pensa assim, pensa no abdômen, pensa ali, pensa, concentra. Eu acho que foi isso, foi o auge ali, né? A Uhum. aceitação e o pensar em fazer exercício. Acho que depois você vai entrar não sei, nesse ponto também. Sim. Mas, assim, o lado espiritual é muito importante. Você ter uma fé, né? Ter Deus, ter um amparo espiritual muito bom, né? Eu acho que isso tem que ter. Ah, a pessoa não tem uma religião, não tem nada. Beleza, tá tudo certo também, mas aceitar aquele momento que você está envelhecendo, né? E com tudo, né? Acho que a coluna vai envelhecendo, a cartilagem, vai tudo envelhecendo. Mas a mente vai ficando mais cascuda. Você vai ter que entender que aquela idade chegou, você vai ter que aceitar essa dor e, né, pega a tua cruz e siga-me. Isso facilita, né? Isso Uhum. facilita a vida. Meu, a cruz é essa, e vambora. Tem alguma coisa, tem alguma coisa melhor pra fazer? Não tem, então é isso, então vambora. É aceitar. Enfrentar, né, Luiz? Enfrentar, tipo, nos limites, né? Eu gosto de correr 1 quilômetro, igual você até mencionou, não vou correr 10 de uma vez, né? Fazer gradual, isso aí também. A aceitação é assim, é gradual também. É, um dia de cada vez que a gente fala, e esse ponto que o Luiz ele está trazendo é importante porque durante o tratamento, né, só para vocês entenderem como é que essa abordagem aconteceu com o Luiz, né, ele chegou muito limitado nos seus movimentos, e a gente primeiro tenta entender o contexto do paciente, e também saber dele quais as expectativas, né, que ele tem em relação a isso, coisas que ele gosta de fazer. O Luiz, ele faz academia, ele brinca com o filho, então entender esse contexto também familiar ele é muito importante, porque tem uma motivação ali, né, Luiz? Nossa, Edilene, eu Uhum, queria voltar a brincar com meu filho, ajudar em casa, minha esposa e tal, e eu tô me sentindo muito limitado para isso. O quanto que a dor ela vem forte, eu não consigo. Então a gente entende que, funcionalmente falando, esse paciente ele precisa de movimento mesmo, para que ele possa voltar a fazer as coisas que ele gosta. Então a gente usa essa motivação, esse combustível para ajudar esse paciente a sair daquele ponto que ele estava de 0 movimento para 10 de uhum, movimento. E foi isso que aconteceu com o Luiz. E na abordagem que eu utilizo no consultório, ela é muito baseada na neurociência, né, onde a gente explica, a gente educa o paciente em relação à dor. O paciente precisa entender, primeiramente, o que ele tem, para ele poder ter estratégias para poder lidar. Se ele não sabe, se ele não entende o que ele tem, dificilmente a gente vai conseguir ajudá-lo, né? Então, durante as sessões, expondo o Luiz aos exercícios, a cada sessão a gente conversava muito sobre isso, né? Sobre uhum. a ação, sobre como lidar, como que o movimento ele precisava ser inserido no contexto dele, e ele foi entendendo aquilo, né? Eu expliquei para ele, ó, Luiz, não vai ser só maca, né? Não vai ser só Aham. porque era bom, né, Luiz? Era bom pra caramba, né, meu? Meu Deus do céu, nossa. A gente chegava travada ali, ela dava umas 3, 4, 5 minutos ali apertando aqui, perto ali, quando sumia a dor, sumia. Então. Mágica, você fazia mágica, você faz mágica. E a gente falava, ó, Luiz, não vai ser só isso, a gente precisa ir deixando você mais ativo. Então, eu sempre falo, o paciente, às vezes, quando ele chega, ele vai precisar ficar de uma forma mais passiva, recebendo ali alguma técnica de terapia manual que a gente utiliza junto, né? Mas depois ir ensinando esse paciente a se movimentar. E ele inserindo esses movimentos também no ambiente de casa, porque a gente sempre explica, o tempo que nós temos com o paciente no consultório, ele é pouco. Então, se o paciente ele aprender e levar isso para casa e fazer isso todos os dias, como se fosse uma dose de medicamento, vai ajudar muito no tratamento dele. E o Luiz, ele é esse tipo de paciente, muito comprometido com o seu tratamento, e aquilo que era orientado para ele durante as sessões, ele ia Uhum. fazer em casa. E a cada vez que ele retornava para o consultório,
a gente via essa melhora dele. E um ponto muito importante é isso. O Luiz ainda, ele ia no consultório uma vez na semana, né, Luiz? Uhum, Isso mostra o quanto que ele era comprometido com o tratamento. Às vezes passava um pouco, dava 15 dias, e a gente conseguiu resolver o caso dele. Então, a gente fala assim, nossa, mas eu preciso de muitas sessões? Dependendo do caso, não. uhum, O caso do Luiz foi assim, né? Cada paciente, cada caso é um caso. Mas ele se comprometeu. Então a gente conversava muito, trocava muita informação sobre isso, a forma com que ele poderia se exercitar em casa, e ele ia fazendo. E uma vez na semana, ele vinha no consultório para a gente ir aumentando um pouquinho os exercícios, fortalecendo, colocando carga, que era importante, porque o objetivo dele também era voltar para a academia, que ele não tinha retornado ainda. uhum. E aí, quando a gente percebe que o paciente vai voltando, nós vamos orientando, é o resultado que a gente tem com o Luiz hoje, né? Que na semana passada recebeu a alta, né, Luiz? Graças a Deus. Graças a Deus, né? E lá a E gente é trabalha você. com questionários também, eu acho que isso norteia muita gente. Então, quando o Luiz chegou, nós aplicamos uns 3 questionários com ele em relação a fatores biopsicossociais, a sensibilização da dor dele, e a questão do risco que ele estava. Então, ele estava no risco 4, né? Não é um risco alto, mas é médio. E a ideia, quando a gente dá alta para o paciente com dor, é porque ele abaixa esse risco. E o Luiz, a gente conseguiu zerar, né? Risco zero, onde eu falei para ele, tá de alta, né? Continua fazendo as atividades que você está fazendo, Uhum, mas a gente orienta também, né? E foi essa conversa que nós tivemos na última semana, e aí por isso que eu fiz esse convite para o Luiz também, para poder bater esse papo com a gente, porque a gente viu essa evolução e o resultado, ele acontece porque o paciente, ele se compromete. E aí, Luiz, eu queria fazer um adendo aqui, uhum. só trazendo um contexto, quando você recebeu o seu diagnóstico, o que que você ouviu, assim, em relação à sua dor? De outros profissionais da saúde, médicos e tal, em relação ao seu caso? É, a primeiro momento, o doutor que pediu a ressonância, né, que eu tava com muita, essa dor totalmente incômoda, né, falei com ele, e ele falou, isso é crônico, e isso aí não tem solução. Isso aí arrebentou também, né, aí isso aí foi bem complicado. E também, e quando eu cheguei com você, né, você falou sim, mas isso aqui é do tempo mesmo da própria pessoa, tem esses desgastes, né, e, mas teve esse movimento em 2001 lá bem, que eu acho que deu uma piorada, mas os profissionais também, né, o doutor que me atendeu também, não falou de cirurgia nem nada, não, olha, precisa fazer um pilates, ele receitou 10 sessões de fisioterapia primeiro, também receitou o pilates, diz que ele é de extrema importância, né, ainda espero fazer também, no tempo que der também vou fazer, vai dar tudo certinho, mas, mas o que superou esse sentimento ruim, né, dessas ressonâncias, foi uma coisa que você falou muito interessante, a motivação, né? Eu estava motivado e determinado a consertar isso, né? Por mais que seja crônico, tá crônico, tá, mas tá doendo. É crônico, mas não está doendo agora, né? É um outro cenário, né? Mas também Uhum. não vou ficar subindo em árvore também, né? Para não dar problema. Mas a motivação e a dedicação, né? Você falou, eu todo dia fazia o mesmo alongamento em casa, tipo, é 5 minutinhos. É Uhum. 5 minutos, cara, mas vale o dia inteirinho esse alongamento, sabe? Esse relaxamento, você me mostrou, e eu entendi agora que é uma dor que dói e uma dor de alongamento, uma dor que, como você fala mesmo, a dor de, A dor do quando, exercício? não é aquela dor que você está esticando assim, é uma dor de Do alívio, relaxamento, né, relaxamento que você a falava, dor do isso, alívio, a né, dor do relaxamento, mais desconfortável no primeiro momento, mas vem para aliviar. isso, exatamente, essa dor, eu entendi que isso era bom, aí quando eu entendi que isso era bom,
conforme ia fazer o alongamento, aquilo ia passando também, a dor de alívio também, passou também. Aí eu até sinto saudade dela, que eu fazia uma dor de alongamento, a dor de alívio, né? Já não sinto tanto, né, mais ela, porque Aham. tá aliviada, né? Isso. E aí é muito importante isso que você fala, que ainda bem que você encontrou ainda um profissional da saúde, né? Falando do médico que sugeriu para você fazer o exame de imagem, ele traz uma fala, como você fala, nossa, eu escutei aquilo, fiquei meio assim, né? Quando você escuta, não tem É, solução. Isso uhum, bate na gente, né? Como uma forma, nossa, não tem solução. Meio que você imagina, não tem mais nada que eu faça. Mas ele te deu possibilidades, né? sim, verdade. Não foi o médico que foi, às vezes, cirúrgico, que a gente fala de, não tem solução, mas vamos fazer cirurgia, né? Uhum, Ele ainda te sugeriu, procura fisioterapia, vai fazer pilates. Então, você meio que saiu da lenda com uma pontinha de esperança, porque muitas das vezes, infelizmente, ainda acontece, na grande maioria, de pessoas encontrarem, às vezes, profissionais que vai falar, não tem jeito, vão para cirurgia e acho que só tem esse caminho. E muitas pessoas, às vezes, por uma questão de falta de informação, vai por esse caminho, e muitas vezes esse caminho não é o ideal, não é o que vai resolver, né? Então, no seu caso, a gente percebe que veio uma frustração ao você ouvir, uhum, não tem jeito, mas ele te deu opções, e você foi atrás dessas opções, né? E a gente está aqui. E quando a gente fala assim em 10 sessões, é claro que cada paciente ele vai evoluir de uma forma. O médico ele sugere mesmo, mas quando aham. o paciente chega no consultório, a gente não bate no martelo dizendo vão ser 10, né? Pode ser Porque menos, pode ser mais, sim, aham, mas vai depender muito disso que é que você trouxe, do seu comprometimento, do entendimento do paciente em relação ao caso dele, e também a aceitação, a evolução, tudo isso vai interferir, né? Ainda mais como a gente fala de dor crônica, que ela é multifatorial, né? Ela uhum, tem vários fatores ali que estão interferindo para que aquela dor ela permaneça, para que ela persista. E quando a gente traz para o paciente esses fatores, a gente vai identificando, é o sono, é o estresse, é a falta de atividade física, o contexto familiar também, e uhum, trabalho, que às vezes está ali sobrecarregando a pessoa, e às vezes sim, tem algum ponto desse ciclo que ele está chamando mais atenção, né? E a gente vai atuar aí nesses pontos para poder equilibrar a balança e ajudar o paciente a sair desse ciclo da dor, né? E é claro que o movimento, para nós aí que somos fisioterapeutas, que trabalhamos com exercício, ele é o nosso carro-chefe, né? Então a gente sabe certo. o quanto que o exercício ele é fundamental, o quanto que a gente realizando os movimentos no momento certo, na dose certa e de forma progressiva, ele vai sim liberar substâncias para que o paciente tenha mais conforto. Mas até o paciente entender isso, né, Luiz? É um Nossa, caminho. exatamente, esse entendimento, eu achei assim, sabe, Elaine, é, esses tipos de exercício que você me passou, e como fazer, puxa, a gente vai lá e faz exercício, mas normalmente a gente fazia sem pensar. Uhum. Canalizar a força para aquele lugar ali é muito difícil. Para mim, eu achei difícil. Tipo assim, ó, você não vai fazer força no músculo da coluna, né? No core aí. Você vai fazer no abdômen. Contrai a costela, faz isso. Meu, isso aí para mim, de novo, isso aí para mim foi o auge aí, que me ensinou, assim, levantar da cama, levantar de um vaso, ia fazer qualquer exercício na academia, correr. Eu aprendi que não corria, né? Eu tô correndo Uhum. agora, né? É. Eu nem andava direito quando eu comecei a andar e com você. E agora eu tô correndo 2, 3 quilômetros aí, né? E sem parar, né? E sem sentir dor depois. Isso que eu acho que é o mais importante também. Você tá correndo, tá tranquilo, né? Não é aquele corrida louca assim, mas é um trotezinho bem bacana, né? Mas eu acho que foi isso aí que você acabou de mencionar, para mim foi a cereja do bolo. Uhum. O pensar no movimento, né? Uhum. Como vou fazer esse movimento?
né? E isso que você fala, a gente até conversou lá na última sessão, que para você, na fase que você estava, foi muito bom, porque foi aquilo que eu expliquei. Às vezes a gente vai passar essa orientação para outros pacientes e ele não vai assimilar. Então, não Hum, tem por que eu orientar ele em relação a esse tipo de observação. Mas sim, na fase que você estava fora de uma fase aguda já estávamos ali com alguns movimentos já controlados, aí foi a hora de corrigir algumas coisas que estavam em descompensação no seu corpo, aí onde a gente começou a olhar para a sua postura, a olhar como que você faz o exercício, mas numa fase aguda é importante a gente trazer também essa clareza que aham, não tem como eu corrigir o paciente numa fase aguda, não tem como eu passar essas orientações para ele numa fase aguda, porque ele tá legal, entendi. muito, ele nem se movimentando, ele tá direito. Então, como é que eu vou corrigir, né? Verdade, entendi também. Aham. Na fase aguda, a gente não consegue passar esse tipo de orientação. O paciente passou da fase aguda, aí sim, se o movimento for algo que está acontecendo de forma muito desproporcional, aí eu vou orientar, vou ajudar Certo. esse paciente a ativar aquela musculatura que é importante, para que ele relaxe outras. Aí vai ser mais fácil, né, Luísa, esse entendimento, porque a dor já não tá tanto. E aí você consegue se movimentar de forma que você consegue entender o que está acontecendo na sua musculatura. E o Luiz foi esse paciente que entendeu super bem, tem uma excelente consciência corporal para isso, e a gente conseguiu introduzir esses tipos de correções na fase adequada. Então, tem que entender Uhum. também em que fase que a gente consegue fazer esse tipo de orientação. Porque tem pacientes que não vão conseguir absorver isso, e às vezes é até difícil, quando até passa de uma fase aguda, ele entender, mas a gente precisa persistir. Porque se é um paciente que vai para uma academia e às vezes não tem um personal e ele não entende do movimento que ele está fazendo, pode ser que ele se lesione de novo, Com né? Mas a certeza. gente precisa entender em que fase que eu faço isso. E Tanto Luiz, é, Elaine, fala. assim, só um adendo, né? Quando eu estava fazendo a fisioterapia no Glauber, que eu falei para ele que estava com dor na coluna, ele falou assim, olha, pede uma ressonância pro médico e tal, beleza, mas já faz o caminho contrário, já vai na fisioterapia. Já É, começa lá já. Porque na isso, fisioterapia, agora que eu entendi as coisas, né? Tipo assim, você tá com um problema articulação, algum movimento, meu, não precisa nem ir no médico, já vai na fisioterapia. Porque é, ali você já vai resolver. Porque é, até ir fazer isso, fazer aquilo, é interessante fazer um exame de imagem, óbvio, claro, para saber a proporção da lesão aí, mas eu acho que eu peguei essa dica do Glauber também, né? Olha, sim, pega o caminho inverso. Você tá é o com dor no ombro, já vai na fisioterapia. Não adianta nem ir médico, que ele vai, vai te dar um anti-inflamatório, né? E e aí, esse ponto aí é que tá. importante. O anti-inflamatório, ele não vai criar músculo, né? O anti-inflamatório, ele vai fazer ali um dia, 2 dias da ação dele, mas ele não vai fortalecer. O que fortalece é a fisioterapia e o Pilates, né? E o exercício, né, de forma geral. Exercício E físico, sim, isso sim. que você É, aham. falou é importante porque muitas pessoas ainda têm essa ideia, né? Estou com dor, vou procurar um médico. Ok. Dependendo Sim, da dor, ele não, se for uma dor que o fisioterapeuta ele consegue identificar e tratar, vou trazer dentro para o nosso cenário aqui para ficar mais. aham. Tenho dor na coluna. Vou procurar um médico? Não. A gente sempre fala que o fisioterapeuta, ele é o profissional de primeiro contato. O que quer dizer isso? Você pode sim procurar ele primeiro, porque vai acontecer isso que você falou. A gente não tem essa dinâmica, né, essa atitude de logo já pedir um exame de imagem, porque eu vou Não avaliar tinha. esse paciente primeiro, vou ver como é que Uhum. tá o movimento dele, o que que está causando aquela dor, e aí eu vou tratar em cima daquilo que eu achei, o diagnóstico do fisioterapeuta. Se a gente está ali tratando, e eu tô vendo que esse paciente não está evoluindo da forma que deveria evoluir, aí a gente encaminha para o médico, porque nesse rastreio a gente vai identificar algumas bandeiras que a gente fala que são importantes, as bandeiras vermelhas, bandeiras amarelas. Eu identificando e rastreando que o paciente está livre de qualquer doença grave que pode estar acontecendo com ele, eu vou tratar, eu tenho Uhum. competência para aquilo. Agora, nossa, identifiquei
tem uma condição grave, às vezes ele tem alguma infecção importante, tem um trauma importante na coluna, aí eu não vou tratar, eu considero que é uma bandeira vermelha. Quem vai ter que tratar é o médico, que vai ter ali Sim, a sim. experiência para poder tratar isso. Então, isso que eu falo. A gente fazer esse rastreio também durante a nossa primeira consulta com o paciente é importante. Então, a gente já encurta esse caminho. Tirei as bandeiras vermelhas, identifiquei algumas bandeiras amarelas, que são os fatores psicossociais, encaminho, às vezes, para um psicólogo, para outros profissionais da saúde também. Agora eu vou tratar a minha parte. O paciente está evoluindo bem, não preciso nem pedir exame de imagem. Agora, a gente está tratando, o paciente está persistindo com aquilo. Não Aham. tem bandeira vermelha. Vou pedir o exame de imagem para poder complementar o meu diagnóstico. Aí a gente vai ver realmente o que está acontecendo ali. Então, é muito importante isso que você trouxe, porque muitas pessoas ainda não têm essa informação em relação a isso, né? Que elas podem sim procurar o fisioterapeuta e fazer esse caminho inverso. E eu falo que essa relação entre médico e fisioterapeuta, ela é muito saudável. Quem ganha com isso é o paciente. É o paciente. Aham. Conversa, estão discutindo sobre um caso, ó, doutor, estou com esse paciente assim, assim, assado, não está evoluindo bem, vou encaminhar para você. O físio também pode encaminhar para o médico, não o médico encaminhar só para o físio. Sim, sim, mas eu aprendi dessa forma, assim, que dá para fazer o inverso. Até você marcar a data de consulta, até você fazer consulta, até fazer a ressonância, depois até o retorno, aí que ele vai indicar uma fisioterapia. Meu, você já passou meses, A ou janela mês. é grande, É né? muito grande, eu acho que assim, e a fisioterapia é tão importante que você já vai, você já consegue uma hora ali na mesma semana, às vezes, ó, encaixa eu aí, que a minha dor tá Sim. aguda, tá grave. Eu achei muito interessante que você falou também, pô, pode fazer o caminho inverso, você tá tratando ali por sessões ali, ainda não houve uma melhora, pô, assim, vamos lá, vai procurar um médico de coluna aí, mas eu super, nossa, concordei e concordo com isso agora, né? Luiz, para a gente encerrar aqui esse nosso papo, que tá muito legal, tá muito Tá bom, tá bacana, gostoso mesmo, tá bom, tá. é bom, né? Eu queria falar, eu queria saber como é que você está se sentindo agora, para as pessoas saberem, né? A gente começou a tratar o Luiz em outubro, né, Luiz? Uhum, Aí a gente teve aí uma pausazinha em dezembro, tivemos uma um tempo um pouco maior em relação às sessões, por sim. causa de recesso e tal, mas agora esse mês de janeiro a gente sentou, conversou, o Luiz pediu algumas orientações em relação à parte de musculação mesmo, né, que ele já Uhum. retornou, então orientei ele em relação a alguns exercícios que ele pode fazer na academia, alguns não, e aí eu quero saber de você, como é que você está se sentindo agora, como é que está aí esse ânimo, para as Nossa, pessoas aí gente, é isso aí. entenderem. Voltar a correr, a brincar com meu filho aqui, isso aí, eu acho que se eu te desse 1 milhão, eu acho que eu não pagaria isso, sabe, Ed? De verdade mesmo. Se eu dou 1 milhão pra você, eu acho que ainda parece que eu estaria devendo, entendeu? E isso para mim aí foi algo muito importante, sabe? Eu não tava assim, mesmo antes, porque eu esqueci até de comentar, eu tive uma cirurgia no joelho, né? Uma cirurgia grave também, Sim, os dois ligamentos mais o menisco. Andei toda hora mancando, isso agravou mais a lesão na coluna ainda, né? uhum. E isso pesou mais também a cabeça, né? E você trabalhou os dois pontos, né? E eu estou, assim, num êxtase, né? Uma felicidade boa, assim. Tipo, eu vou na academia, agora eu vou pensar no exercício, eu vou pensar no movimento, no músculo. Pô, eu não, nem andava direito. Agora, foi na segunda-feira. Tava fresquinho, né? Poxa, eu vou correr um pouquinho. Corri 20 minutos sem parar, bem tranquilo, no asfalto. Ele foi agradecendo a Deus, cada pisada que eu tava dando. Eu tava correndo, agradecendo. Nossa, que bom, graças a Deus, gente. E me sentindo muito bem, né? Assim, melhorando, trabalhando, não pode parar. É. Eu acho que se o só ficar deitado também no sofá, assistindo televisão, deixando quieto as coisas assim, sem um movimento, eu acho que o movimento me ajudou. Mas não só o movimento, mas como fazer ele, né? E isso Uhum. que eu acho que a sua orientação foi fenomenal. Fenomenal mesmo. Ai, Luiz, a gente fica muito feliz, né, em ouvir essas suas palavras aí, porque para gente que está ali no dia a dia, ajudando o paciente com dor,
né, e escutar esse seu avanço, essa sua evolução, eu falo que motiva mais a gente ainda, né, e eu, Uhum. principalmente falando aqui, o quanto que isso dá mais vontade para a gente, motiva a gente continuar estudando, ir atrás daquilo que funciona de verdade, porque tem muita coisa que não funciona. Então a gente tem que ir atrás daquilo que realmente funciona, a ciência está aí para poder embasar a gente nos tratamentos, então eu fico assim, mega lisonjeada, né, e me sentindo muito assim, feliz mesmo, por ter tido esse resultado com você, e a ideia Sim, desse bate-papo é trazer também outros pacientes que a gente já tratou, que tiveram melhoras. Muitas das vezes também, gente, acontece de a gente não conseguir o sucesso que a gente espera para o paciente, isso acontece, e aí são por outros fatores também, mas a gente quer aqui com essa série aí de conversas com pacientes que eu já atendi, é trazer essa luz, né, para você que está passando por esse momento, que às vezes está desacreditado, que acha que a sua dor não tem solução. O Luiz é prova disso, né? Tem jeito, tem solução sim, com um bom profissional que possa te orientar. Pegar na sua mão e falar, vamos junto, a uhum, gente vê aí que a fisioterapia, né, ela traz essa pontinha de esperança. E é claro, uma coisa que eu sempre falo, o paciente ele tem aí quase 80% de responsabilidade, né? E eu ensino muito isso. O paciente tem que ser protagonista do tratamento. A gente está aqui para orientar, né? A gente estuda para isso, mas se o paciente não se compromete, não tem resultado, né, Luiz? E o Luiz, uhum. ele se comprometeu, ele está aqui para mostrar, né, o quanto que ele levou a sério, ele entendeu o que estava acontecendo e colocou em prática, né, tudo aquilo que a gente ensinou. Luiz, eu queria que você deixasse aí uma mensagem para as pessoas que estão nos escutando, se é um Ah, cara legal. espiritualizado, né? Foi maravilhosa as sessões com o Luiz, né? As Ah, foi boa demais, conversas. foi mesmo, com Maravilhosa. certeza. Queria que você deixasse uma mensagem final aí para as pessoas que estão nos vendo. Ah, legal. É assim, gente, a gente só tem uma vida, né? A vida não tem ensaio. Eu não tô, a gente não ensaiou para estar aqui nessa live. É, é assim, a gente não só tem uma chance. É assim, quando eu penso que às vezes tem hora que dá vontade de desistir, eu ponho a mão no coração ou a mão na frente do nariz, eu vejo que eu estou respirando, quer dizer que eu tenho chance ainda de melhorar, tenho chance de ir para frente. Não me julgo, procuro não me julgar muito, porque aquele que veio para nos julgar veio nos salvar, que é Jesus Cristo, né? E vai bater o desânimo, vai bater uma hora ali, e tal, umas tempestades, né, de dor no corpo, dor na mente, dor do cansaço afetivo, social, profissional. Sempre vai ter algo que está fora, às vezes, ali. Mas uma coisa é muito certa, né? O mar calmo não faz um bom marinheiro. Às vezes tem que agitar, a gente tem que fazer um exercício que está com dor, mas é ali que ele vai melhorar, né? É assim que a gente cresce, né? É assim que a gente cresce na parte espiritual. É, temos sim que ter foco, motivação, né? Tem gente que fala da depressão também, eu acho que é um mal da humanidade, tantas informações hoje, então as pessoas estão tão carentes ainda, né? Uhum. É, mas assim, a mensagem, né, finalizando aí, que tá em João 14:1, né? Não se perturbe o vosso coração, né? Credes em Deus, credes também em mim, assim diz o Senhor. Mas credes também numa fisioterapeuta boa também, né, gente? Ai, adorei! Eu Adorei essa fisioterapeuta. adaptação! É, Ai, gente! né? Assim, a pessoa que estuda, a gente vê também em você, Dilane, que você gosta do que faz. Isso, se a pessoa atende mal, se já vê a pessoa não gostando do que faz, eu acho que já dá um ponto negativo, sabe? E você que está me ouvindo, o que seja que você fizer, ou seja qual a sua função aqui na Terra, né? Tanto ali na parte da igreja ou profissional também, faça com gosto, né? Procure gostar daquilo, que
quanto você gosta de uma coisa, meu, você vai fazer muito bem feito. Você vai, né, fazer bem feita mesmo. E assim, né, fique com Deus aí. Obrigado por ouvir. Eu falo bastante, se deixar aqui, eu vou ficar mais uns 40 minutos Aí aqui, fica o dia inteiro conversando tranquilo. com isso. Mas obrigado, Edilene. Obrigado Eu pelo seu agradeço atendimento mais uma vez, viu? aí que você teve com a gente. Obrigada mesmo. É uma grande valia, né? Esse seu depoimento mesmo, essa conversa aberta. Não teve ensaio nenhum. Queria mesmo que fosse natural mesmo, para que as pessoas possam também se identificar com aquilo que elas estão passando e a gente poder ajudar, né? Mais pessoas que estão passando. A gente sabe que a dor crônica, a dor lombar, é o que gera mais incapacidade no mundo, né? Então, a gente precisa melhorar esse resultado, a gente precisa fazer com que as pessoas, elas possam ter mais funcionalidade e sair daquilo, né, que as limita, a dor, né, que hoje uma pessoa que está com dor, ela lida com várias questões, né? Então, a gente está aqui para poder ser essa pontinha aí de esperança. Muito Aham. obrigada, viu, Luiz? Eu Mas, vou deixar. mas uma coisa muito séria, né? Quem tem vontade é criança. Criança tem vontade. A gente tem que ter inteligência e saber que eu tenho que fazer aquilo ali. Vontade, a criança chora ali, ela tem vontade. Nós não. A gente não tem mais vontade. Ah, eu tenho vontade de ficar deitado. Não, peraí. Não é assim, não é vontade. É necessidade de levantar e fazer alguma coisa para melhorar o estilo de vida aí também. Mas valeu, Ed. Valeu mesmo. Eu que agradeço. Eu vou depois deixar disponibilizado, né, esse nosso papo lá no meu canal no YouTube também, para Ah, que mais tá. pessoas possam ter acesso. Depois eu compartilho o link para você também, mandar para os Beleza. amigos. E é isso aí, pessoal. Obrigada, né? A gente vai começar essa série de vídeos aqui. Quero que vocês acompanhem. Curte, compartilha lá no YouTube depois. Mandem sugestões também aqui de casos. Quero trazer bastante convidado aqui também para esse papo. Voltar, né, na ativa. Eu sempre fui essa pessoa que sempre gosto dessas parcerias, né? Tanto com paciente, com profissionais. Eu acho que quem ganha com isso é todo mundo, principalmente os pacientes que estão lidando, estão enfrentando o caso de dor. Então, continue acompanhando aí o nosso trabalho, tem a rede lá do Estúdio Viva Mais, né, que a gente expõe lá os pacientes, os exercícios, né, com dicas de movimento, pilates, continue acompanhando também aqui nas redes sociais, no Facebook também, e é isso, Luiz, um grande beijo, Deus abençoe, viu, um abração, e você Amém. sabe, né, precisando, Eu já sei onde eu sei onde ir. obrigada, Luiz, bom dia, Obrigado a você. Deus abençoe também. fica com Deus, um abraço. Amém. Até mais. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Tchau, tchau, gente. Até mais, gente. Até mais. Abraço.